Boa noite, meus queridos. Para nós darmos início aqui ao nosso estudo bíblico essa noite, gostaria de convidar você que abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, os versículos 14 ao 18. Romanos, capítulo 9, dos versículos 14 ao 18. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Esse texto, esse capítulo, falando aqui sobre a soberania de Deus, e olhando para esse texto qual nós lemos, nós conseguimos, de certa forma, assim, mensurar o quão infinitamente pequenos nós somos diante de Deus. E o quanto Ele é infinitamente misericordioso para conosco. Seres pecadores que, de certa feita, era inimigo desse próprio Deus, e aprove Ele, na eternidade, assim nos amar e exercer, através de Cristo Jesus, a misericórdia sobre nós. Então é esse Deus que nós vamos orar nesse instante, louvando a Ele, adorando o nome dEle, através da nossa oração. Oremos. Senhor, nosso querido e amado Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque por mais um dia, de forma maravilhosa e graciosa, o Senhor derramou as tuas bênçãos, ó Deus, sobre as nossas vidas e sobre os nossos lares, pecadores e merecedores, ó Deus, mas mesmo assim, aprove o Senhor também, em Cristo Jesus, não só nos chamar, não só nos salvar, mas também derramar as tuas bênçãos sobre nós. Obrigado, ó Pai. Nós adoramos o teu santo nome, porque tu és um Deus misericordioso. Olha para nós através da pessoa de Cristo Jesus. O Senhor agiu, ó Deus, de forma misericordiosa para com aqueles aos quais o Senhor chamou. E nós adoramos ao Senhor por isso. Adoramos ao Senhor por ser um Deus santo, por ser um Deus justo, ó Pai. Te louvamos por isso. Senhor, e nessa noite nós clamamos a Ti. Fale conosco através, ó Deus, dos louvores, mas principalmente, ó Deus, através da Tua palavra revelada, ó Deus, as Santas Escrituras. Nós louvamos ao Senhor por cada vida que está aqui presente, louvamos a Ti também por aquelas vidas que acompanham de forma virtual e aqueles que ainda verão, ó Deus, esse estudo de forma virtual. Que a Tua bênção, ó Deus, esteja derramada sobre os Teus filhos, aonde quer que eles se encontrarem. Nós Te louvamos, o nome santo e precioso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, vamos louvar o nome do nosso Deus nesse instante com 2 cânticos. Os meninos estarão aqui agora. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos louvar o nome do Senhor neste momento com um cântico que fala com os meus lábios. Nós possamos louvar o nome do Senhor
com esse louvor nessa noite. Lábios e minha vida te louvo, Senhor, te louvo, Senhor. Com meus lábios e minha vida te louvo, te adoro, Senhor. Te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, porque tu tens sido precioso para mim, precioso para mim, precioso para mim, porque tu tens sido precioso para mim. Te louvo, te adoro, Senhor. Com meus lábios e minha vida te louvo, Senhor, te louvo, Senhor. Com meus lábios e minha vida te louvo, te adoro, Senhor. Te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, porque tu tens sido precioso para mim, precioso para mim, precioso para mim, porque tu tens sido precioso para mim. Te louvo, te adoro, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao nome do Senhor com o cântico Luz das Nações. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Só Tu és digno, Senhor, de toda honra e toda glória, Pai. Não sabereis o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não sabereis quanto custou ver
para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, meus irmãos. Vamos passar agora, neste momento, a palavra para o missionário Elianais. O texto que nós lemos, ele serve de forma introdutória, né, para o assunto ao qual nós abordaremos aqui essa noite, que é a escolha soberana de Deus. É um assunto tão delicado de nós abordarmos. E se eu achar aqui, eu gostaria de ler para vocês como que isso. Os cânones de Dort, né, que é um dos documentos da Confissão de Fé, que a Igreja Reformada abraça, no seu artigo de número 14, fala assim: como a eleição deve ser ensinada. Isso não só no âmbito da Igreja, né, mas nas nossas conversas, em grupos ou rodinhas, eles respondem da seguinte maneira: a doutrina da divina eleição, segundo o muito sábio conselho de Deus, foi pregada pelos profetas, por Cristo mesmo e pelos apóstolos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e depois escrita e entregue a nós por meio das Escrituras Sagradas. Por isso, também hoje, esta doutrina deve ser ensinada no seu devido tempo e lugar na Igreja de Deus, para a qual ela foi particularmente destinada. Deve ser ensinada com espírito de discrição, de modo reverente e santo, sem curiosa investigação dos caminhos do Altíssimo, para a glória do santo nome de Deus e consolação vivificante do seu povo. É muito interessante quando ele diz aqui que, por isso, também hoje, essa doutrina deve ser ensinada no seu devido tempo e lugar na Igreja de Deus. Então, é um assunto que não nos cabe discuti-lo com pessoas que não são crentes. Se até as pessoas que são crentes, são de denominações diferentes, têm dificuldade em abordar esse assunto, então, muito menos com aqueles que são descrentes. Nós devemos trabalhar esse assunto, porque é um tema de edificação da igreja, para aqueles que já estão inseridos na igreja. É um assunto ao qual nós estudamos e encontramos consolo e passamos a ter um temor e uma reverência ainda maior pelo nosso Deus. Nós temos, né, como eu sempre falo no início aqui, estudado aí sobre a história da igreja. Governo, agora nós estamos na teologia que a igreja aborda. E o último estudo que nós tivemos aqui na quinta-feira passada,
nós vimos que por causa da queda, do pecado, o homem se afastou de Deus. Ficou nítido isso para a gente. E diante disso ele não tem interesse em Deus, não ama a Deus e de fato o homem não escolhe Deus porque ele está perdido. Então, dentre as coisas que nós vimos, isso ficou de certa forma realçado. Olha, o homem não tem interesse algum em Deus. Que seja o mínimo interesse, o homem natural, o homem aprofundado no seu pecado, sem ser pela graça, né, de Cristo, sem ser pela ação do Espírito Santo na vida por completo desse homem, de maneira alguma ele irá desejar a Deus. Se o homem está perdido, quem então vai ao encontro, o acha e o salva é Deus. Se nós olhamos e vemos que o homem ele tem a incapacidade moral, tanto de cumprir a lei, tanto de desejar as coisas que são de Deus e desejar o próprio Deus, então ele se encontra cada vez mais e arruma meios para fugir de Deus, para se auto-justificar na tentativa, né, de dizer, olha, eu salvo. E isso vai ficar bem nítido aqui também, dentro do nosso estudo, como que há, né, a separação, e como nós temos visto desde o começo, entre dois tipos principais de teologia. Se é Deus, então, né, não é o homem. E se é Deus quem vai atrás do homem, se é Deus quem o reanima ali, né, ele está morto de fato, se é Deus que o traz à vida, então a escolha soberana é de Deus. A princípio, nós já podemos ver aqui que não é uma escolha do homem, porque morto ele não escolhe, né? Ele não escolhe o caixão que ele quer, ele não. Pode escolher em vida, mas morto ele não escolhe de maneira alguma. E espiritualmente mortos, assim como espiritualmente mortos, aqueles que assim estão nessa condição, não podem escolher e muito menos desejar, porque morto não tem desejo. Mas, e essa escolha, ela é condicional ou incondicional? Ou seja, se o homem está perdido, afastado de Deus, Deus então de forma soberana vai lá e o escolhe e o chama para se tornar filho. Deus faz essa escolha tendo uma condição ou não? Não há nenhuma condição. Essa é a pergunta, né, já que nós sabemos que é Deus quem escolhe. Quando nós vemos, normalmente, quando nós conversamos com as pessoas sobre teologia, implicitamente está na mente das pessoas que nós escolhemos, que há ali, né, uma condição a qual nós fazemos alguma coisa e nós, então, escolhemos a Deus. Mas há um exemplo disso, que é o arrependimento e a fé. Se eu produzo o arrependimento, se eu produzo a fé, então Deus me aceita. Ou seja, a condição é a minha pessoa, a pessoa a qual eu estou anunciando o Evangelho. Então aí entra a questão, a escolha de Deus ela é condicional a algo que o homem tem que fazer para que Deus escolha, ou ela é incondicional? Nada do que o homem faça muda ou altera a escolha de Deus em relação à salvação. É sobre isso que nós estamos discutindo. E Paulo, em Efésios 1, 4, ele diz assim, olha, nos escolheu, ou seja, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. É tão interessante aqui, quando você lê esse versículo de forma mais calma, né? Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Não é ao contrário, como nós ainda veremos para frente. Ou seja, nós primeiro nos tornamos santos para depois Deus nos escolher. Não, Ele nos escolhe para que nós tornemos então. É totalmente ao inverso. Essa caminhada que às vezes muitas pessoas acreditam, né? Não, isso está
como tem a expressão, isso está na boca do povo, a pessoa vira para você e fala assim, não, eu não estou pronto ainda para fazer um compromisso com Deus. Ou seja, eu tenho que fazer algo, eu tenho que melhorar para que eu seja aceito diante de Deus. Se nós formos esperar isso, assim, não, o dia que eu mudar e eu achar que eu sou uma pessoa santa, eu vou para a igreja. Nós vamos morrer esperando isso. Porque não há, porque nós somos escolhidos para que nós então andemos aí num caminho santo e num caminho irrepreensível perante Deus. E Paulo aborda aqui essa visão em Romanos 9, 11 e 13. Ele diz assim, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eu creio que é difícil para as pessoas não compreender, porque, como nós veremos, isso é um fato incompreensível diante da sabedoria de Deus, mas aceitar. Porque nós não gostamos de aceitar o fato que não somos nós que estamos no controle. Nós não gostamos de pensar no fato que é Deus quem controla, e não nós. Nós vemos isso no desespero pela vacina. Tremendo. O desespero que nós temos por causa da morte. Ou seja, de forma assim, numa correria louca, nós queremos fazer alguma coisa. Ao invés de fazer alguma coisa, mas descansar. Que de fato, quem permite que as coisas aconteçam em seu determinado tempo é Deus. Então nós não lidamos e não gostamos de lidar com esse quesito. De saber, não, é Ele. Ele quem determina. É Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem justifica. O autor diz aqui, Deus escolhe Jacó antes mesmo de ele fazer o bem e o mal. Deus o escolhe em primeiro lugar para que seu propósito prevalecesse. Não o deles, não o dos pais, mas Deus o chama e faz o seu propósito prevalecer. E quando Deus nos chama, por isso que tem o chamado ali eficaz, irresistível, porque quando Deus nos chama de fato, ninguém resiste ao chamado de Deus. Coração nenhum resiste ao poderoso chamado de Deus. Podem ter pessoas que tiveram um chamado exterior, estão presentes na igreja visível, mas não tiveram um chamado interior eficaz. É isso que fica expresso na Escritura quando temos ali os dois tipos de plantações e quais elas crescem juntas. Aquele que teve um chamado interior eficaz, transformado pelo Espírito Santo, mas um que tem um chamado apenas exterior. Então devemos concluir que a escolha de Deus é incondicionalmente baseada apenas em seus propósitos soberanos, que não são explicados para nós. Nós, às vezes, queremos explicação, não porque Ele nos escolheu, mas porque Ele não escolhe uma pessoa que nós queremos. Ou pensamos que Ele não escolhe ou não escolheu. Ao invés de, teve uma vez, um professor falou assim, por que ao invés de nós questionarmos a Deus, quem Ele escolhe ou quem Ele deixa de escolher, nós não passamos a louvar e agradecer a Ele, porque o Senhor me escolheu. Porque eu. Senhor, obrigado. Eu não me escolheria. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Mas o Senhor me escolheu. Aprove ao Senhor olhar através de Cristo Jesus e me amar.
Nós fazemos os questionamentos e fazemos as perguntas erradas. Por que não ele? Não, por que eu? Por que, Senhor? E diante dessa questão, né, da escolha incondicional de Deus, que não há condição, a pessoa pode, né, virar para nós e dizer assim, como está aqui Romanos 8, versículo 29 e 30, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vão usar esse texto, de certa forma, para dizer que a escolha de Deus, ela é baseada aqui, como de forma superficial, né, num pré-conhecimento de Deus. Ou seja, como ele é capaz de conhecer todos os tempos. Então Deus viu se Jones, né, se Luciédio, se Leonásio, eles creriam, se eles buscariam a ele, e então Deus os escolheu. As pessoas podem usar, né, este questionamento, mas, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse tipo de pensamento, nós podemos perguntar, então, se ele olhou para Jones, para Luciédio, para Leonásio, e viu que eles manifestariam a crença em Deus, quem age aqui? Quem age? Quem, de certa forma, nós olhamos para esse texto e vemos quem escolhe, quem decide? O homem. Se Deus olha lá na frente e vê que nós creríamos, ele só estabeleceu aquilo que nós iríamos fazer. Se olharmos por essa ótica, né, nós sacrificamos aqui a soberania de Deus em prol da soberania do homem. Não, fomos nós. É nós que saímos da posição de mortos, vivemos novamente e decidimos acreditar em Ti. Então é a Tua obrigação estabelecer os nossos nomes no livro da vida, porque nós decidimos crer. Não foi uma ação do Senhor, mas nossa. Então, como eu disse, novamente, fica claro que, quando nós abordamos essa visão, é literalmente dizendo a Deus, olha, quem toma as decisões e as rédeas da nossa vida somos nós. Se o ato é esplendoroso como a salvação, algo cósmico como a salvação, se é nós que decidimos, o que mais nós não decidimos? Então, o ser humano, ele gosta, né, desse controle, ele gosta de saber ou pensar que é ele que está no controle da situação, sendo que, de fato, se nós assim pensarmos, né, nós sacrificamos aqui a soberania de Deus. E nessa visão condicional, o homem se torna o ator principal da história. Deus apenas o reator. O homem age e Deus reage. É como as pregações talvez modernas. Eu determino e o Senhor faz. Eu escolho o que eu quero e o Senhor faz. Olha como que, em palavras mais simples, é como se nós estivéssemos literalmente emparedando a Deus. Se eu escolhi, o Senhor não pode me rejeitar. Mas não, essa escolha, ela é soberana. Nesse caso, o homem dirige as decisões e assuntos de Deus, e não o contrário. Mas isso faz justiça às Escrituras? É isso realmente? Somos nós?
que decidimos, somos nós que um dia, um belo dia, falamos assim, não, hoje eu quero ser crente, eu quero crer em Deus. Sendo que se não for pela obra milagrosa de Deus em nossa vida, nós vemos aí nessa pandemia o quão susceptível o nosso coração é a afastar do Senhor. O quão susceptível é o nosso coração a afastar do Senhor por coisas banais, como as redes sociais, por exemplo. Por nós queremos que, por exemplo, a parede seja cinza e a pessoa quer uma parede verde. Por coisas banais, nós nos afastamos do Senhor. Pela verdade que às vezes nos confronta, nós afastamos do Senhor. Então, será que nós teríamos a capacidade, como pecadores, de decidir pelo Senhor? Se a todo instante o que nós queremos é ser Senhor da nossa vida e nos afastar do Senhor? É só uma graça mesmo sobre nós. Olhar para as Escrituras e saber que o Senhor nos amou de forma graciosa. Então, qual é a ordem da salvação revelada pela Escritura e também que está aqui contida, nesse texto de Romanos 8, 29 e 30? Tendo Deus determinado na eternidade passada salvar alguns, ele procede no tempo para chamar os seus eleitos. Mesmo que muitos reconheçam um chamado externo, somente os eleitos de Deus recebem um chamado interno e eficaz. Ou seja, há joio no meio do trigo. Há joio, às vezes muito joio, pouco trigo, às vezes muito trigo e pouco joio, mas há aqueles que externamente foram convencidos e não convertidos. Quantas pessoas talvez vocês conhecem que já passou aqui pela igreja? Pessoas que já pregaram, pessoas que já cantaram e hoje às vezes nem quer saber de Deus. Às vezes eles usam a desculpa, não quer nem saber de igreja, não, mas ele não quer saber mesmo é de Deus. De Deus. Justamente porque algo os atraiu que não foi Deus. Algo chamou a atenção exteriormente, mas se não estiver o chamado eficaz, uma transformação do Espírito Santo interiormente, aqueles que não são do meio, que seja por agora, que seja num determinado momento, eles saem, e se não sair, o dia que Cristo voltar, ele purificará a sua igreja de uma vez por todas. Somente os eleitos, eles recebem esse chamado interno e eficaz. E diante disso, como nós temos visto, a teologia reformada afirma que o homem é eleito para ter fé, e não que ele tenha fé e por mérito é eleito. Porque é necessário ter fé para acreditar, para dar crédito à obra de Cristo, para dar crédito à Escritura. Mas quem então produz essa fé? Nós geramos essa fé de nós mesmos? Não. É um dom de Deus sobre nós. Então, todo o ato, quando nós olhamos para a teologia reformada, nós vamos ver que todo o ato em si da salvação é Deus trabalhando em nós, e não ao contrário. Não Deus esperando que nós façamos algo para que então Ele olhe e diz, olha, não, o Elionás tem fé, então eu vou salvá-lo. Não, ele produz essa fé em mim, e essa fé, então, resultante, leva a crer na obra de Cristo, leva a crer e a me tornar filho de Deus, mas todo o mérito, ele é dado a Deus. A fé é um dom de Deus, não de obras, para que
nem eu, nem você, nem nenhum de nós nos gloriemos. E até mesmo aquilo de bom que nós fazemos, não precisamos esperar tapinha nas costas, porque até essas coisas o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. Ah, mas ninguém me elogia ou faz isso ou faz aquilo. Não, o Senhor preparou até isso de bom, porque o nosso coração é inclinado a fazer as coisas que são ruins. Ele deu esse privilégio para nós, nos salvou, nos chamou e preparou uma caminhada preciosa para nós. Então, a cadeia da salvação é baseada nesse texto de Romanos 8, 28 e 29. Primeiro, pré-conhecimento, como está aqui de antemão. Segundo, predestinação, pré-conhecimento, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Aí talvez alguém pode nos dizer, mas esse pré-conhecimento aqui, ele não se refere a Deus, então, olhar no futuro e ver. Não, quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos ver que pré-conhecimento, conhecer, muitas vezes, o autor diz que se refere a amor prévio. Ele usa um texto de Amós 3:2, que diz assim, olha, de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, só a vós vos tenho amado, só a vós eu tenho estado próximo, eu decidi amar, eu decidi escolher, só a vós. Então, esse pré-conhecimento, quando nós vemos ele através dessa significância do amor prévio de Deus, nós entendemos que aos que de antemão amou, esses predestinou. Meus queridos, literalmente, amor. Eu sempre falo, quando a gente conversa às vezes sobre amor, e quando nós olhamos para esse fato em específico, nós vemos o que é amor. Deus olhando para pecadores, homens que sabia que cairiam. Ele então, antes da fundação do mundo, nos ama. Ele não espera condição nenhuma. Ele não espera você ser, não. Você vai ser um ótimo louvorista, você vai ser um ótimo pregador, você vai ser um missionário abençoado. Por isso eu te amei. Você é um pecador miserável, eu te amei. O Senhor nos amou, de fato, e por isso nós confundimos muito o que é amor bíblico e o que é amor vendido pelo mundo. Amor bíblico, ele é sacrificial, ele não espera, apenas age, apenas ama. Então, quando nós olhamos para esse texto, Deus nos amou antes do tempo começar e por ter nos amado, então nos predestinou para sermos filhos e no devido tempo nos chamou para si e nos justificou. E na segunda volta de Cristo Jesus, ele irá então completar essa obra que é a da glorificação. Então, meus queridos, quando nós olhamos aqui para esse arcabouço, para esses versículos, nós vemos o quão misericordioso, bondoso, gracioso Deus é conosco. E aí voltamos àquela pergunta inicial. Não é por que não as outras pessoas, por que não um familiar meu, mas por que eu? O Senhor, porque o Senhor me amou, porque o Senhor me predestinou, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me justificou, porque o Senhor irá me glorificar. Já glorificou, eles colocam, esse verbo aqui como consumado, porque a nossa obra em Cristo é uma obra consumada. Nada do que Deus determinou da sua obra em nossa vida deixará de cumprir. Por isso, está aqui como uma obra consumada. Nós estamos só na expectativa dessa consumação em Cristo Jesus. Conclui-se que a eleição, a salvação do pecador não baseia-se em algo bom nele,
mas no beneplácito, na boa vontade de Deus. Somente. Então, para que a nossa arrogância? Para que sermos prepotentes? Por isso que quando nós iniciamos aqui, eu li como da maneira sábia os escritores, os teólogos que compuseram o Cânon de Dort, eles escreveram. Essa doutrina, ela nos humilha. Essa doutrina, ela nos coloca no nosso devido lugar. Ela mostra a grandeza de Deus, a nossa pequenez. Ela mostra um Deus misericordioso. E quanto às vezes nós não louvamos, não agradecemos a Ele por tamanha salvação. Tem um pastor que dava aula para a gente do CPO, ele falou assim, você já prestou atenção que nas nossas orações, às vezes, eu não falo por vocês, mas eu falo por mim, nas nossas orações por vezes, quantas vezes nós agradecemos a Deus tão pouco pela obra da salvação em nossa vida? Tão pouco. Agradecemos às vezes pela comida, por coisas materiais, mas às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por tamanha obra na nossa vida. Nada, nem a casa, nem o carro, nem um bom local, nem um bom casamento, qualquer coisa na face da terra não substitui essa graça de Deus em nossas vidas. E às vezes nós o agradecemos tão pouco, parece até um favor, que ele, de certa forma, falou assim, não, meu filho, agradeça. Não, nós deveríamos literalmente enxergar que é um favor imerecido para conosco. Isso nos traz um alerta, para que nós possamos agradecer mais ao Senhor nesse sentido. Aqueles que não creem nessa doutrina descansam no esforço e na crença do homem e não na vontade de Deus. Ou seja, se eu peco com determinado pecado, eu caio da graça. Eu perco aquilo que o Senhor realizou na cruz, na eternidade, dando crédito ao poder do homem, como se o homem tivesse o poder de pecar a uma amplitude maior do que a graça de Deus. Não tem. Do mesmo modo que o homem não tem poder para fazer uma bondade do tamanho da graça de Deus. Então, por isso, nem se perde e nem se ganha. É doado. Ela é doada. Nossa confissão de fé, ela aborda isso no capítulo 3. De forma bem explícita. Está assim no capítulo 3, o parágrafo 5. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo, não por nossas obras, em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse, como condição ou causa. Pela livre graça aprove o Senhor nos escolher. Nada do que nós fizemos ou por causa de uma suposta fé que nós geramos em nós, que de fato não geramos como nós vimos, não é por isso que Deus nos escolheu, mas Ele nos escolheu em Cristo. Então, qual que é o valor prático, de nós vermos essa verdade?
de vermos essa escolha soberana de Deus agindo na vida de pecadores, de pessoas inimigas desse próprio Deus, derramando o seu amor, a sua graça. Sangue de cruz ali. Por quê? Qual que é o valor prático disso? Tem um autor aqui de uma das confissões, ele diz, olha, por Deus ser todo-poderoso, sábio, imutável, sua eleição não pode ser cancelada, nem alterada ou anulada, e nem mesmo os eleitos serem rejeitados. Meus queridos, você já passou aquela expectativa, às vezes, de você vai bem em várias matérias, mas tem aquela matéria que é o limite, ali você fica, será que eu vou passar ou não vou passar? Eu tinha isso com sociologia, eu era muito implicante com a minha professora de sociologia, e nós tínhamos uma birra muito grande na faculdade. E ficava essa ânsia, será que eu vou passar? Mas quando nós olhamos e aplicamos isso para a escolha soberana de Deus, para um Deus todo-poderoso, imutável, que age pela sua livre graça e não por aquilo que nós fazemos, nós sabemos que dessa prova nós não tomaremos pau. Porque é Ele quem fez. É Ele quem cumpriu. Ele quem fez toda a obra. Então nós não descansamos naquilo que nós ainda podemos fazer para manter essa graça, naquilo que nós não devemos fazer para não cair dessa graça. Não, de maneira alguma nós caímos dela, de maneira alguma alcançamos, porque nós sabemos que quem fez, que quem prometeu, ele de certa forma já cumpriu isso no período da história. Então ninguém pode anular, ninguém pode alterar, ninguém pode cancelar a salvação em Cristo Jesus. Isso deve produzir em nós, meus queridos, os eleitos, os salvos, aqueles chamados em Cristo Jesus, um temor para com Deus e uma santa reverência. Olhar para esse Deus grandioso e saber que Ele fez uma obra que jamais pode ser mudada, que jamais pode ser cancelada por qualquer ato nosso. Olha o tamanho da graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Você já deu, às vezes, a gente passa isso mais no período da adolescência e criança. Você tem algo que você gosta muito e você dá para alguém e depois você fica assim, oxe, gostava tanto daquilo, estava precisando daquilo agora, e se eu não tivesse dado. Aí você vai lá, às vezes, e pega aquilo da criança de novo. Deus não faz isso com a gente. O presente que Ele nos deu, a graça que Ele derramou sobre nós, é eterno. É eterno. Não, o William hoje foi artioso. Não salvo. Ah, não, o William teve um ano de crente bom, fiel, muito salvo. Né? Não, meus queridos. O Senhor nos chama à santidade, o Senhor nos corrige, nos exorta. Assim como quando você tem um filho, você pode até não colocar o nome dele no papel, no registro, mas ele é o seu filho. Não deixa de ser. Assim somos nós. Deus não fica lá com uma secretária, apaga o nome hoje, coloca o nome amanhã, apaga o nome, coloca... Não. É uma graça em Cristo Jesus, é algo imutável. Ele escolheu de forma soberana. Lembre-se que nós não tínhamos nada a oferecer e Ele nos escolheu. Então, Ele não vai tirar por algo que nós não temos a oferecer, porque nós realmente não temos. Isso deve produzir em nós, aqueles chamados em Cristo Jesus, escolhidos soberanamente por Deus, uma imensa tristeza pelos nossos pecados. De entender e compreender que nós, pecadores,
Deus resolveu nos amar em Cristo, aquele que iria sofrer pelos nossos pecados, padecer pelos nossos pecados. Então houve um preço. Ele escolhe de maneira soberana e não escolhe para que nós paguemos o preço, mas Ele próprio, em Cristo Jesus, paga esse preço. Então nós devemos sim, imensamente, agradecer e sentirmos entristecidos. Devemos ter diligência e amor à obra de Deus e louvar Ele. Ó Senhor, olha, entendendo que nada do que eu faça ou poderei fazer conquistaria essa graça, então eu vou fazer tudo que estiver ao alcance. E mesmo assim eu sei que não soma nada. Porque mesmo tudo que eu faça, o Senhor preparou para que eu fizesse. É graça sobre graça. Isso deve produzir em nós conforto em meio às tribulações. Como o próprio apóstolo coloca em Romanos, porque por causa dessa escolha soberana de Deus, por causa desse tratado que jamais pode ser anulado, modificado, o texto vai dizer que nem mesmo a morte é capaz de nos separar desse amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a morte. Se nem a morte, imagina, né, como nós conquistaríamos e como nós perderíamos. Se nem a morte faz com que nós percamos e somos separados dessa bênção concedida em Cristo Jesus. E ainda isso deve produzir nos eleitos e nós plena alegria de que Deus preservará o eleito, o guardando poderosamente em Cristo, até sermos eternamente glorificados. Então aconteça o que acontecer, Deus irá nos preservar em Cristo Jesus. Talvez não fisicamente como desejamos, mas no espírito, na alma, nós seremos preservados, seremos guardados em Cristo Jesus. E por último, isso deve produzir dos eleitos e nós nos salvos, motivo de admirar o Deus que trabalha em prol de pecadores. Olhar para Ele e dizer: ô Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor me concedeu e obrigado por mais um dia ter realizado aquilo que na eternidade o Senhor preparou para que eu realizasse. E perdão por aquilo que eu fiz por mim mesmo, de forma intrometida contra a vontade do Senhor. Meus queridos, quando nós olhamos para essa doutrina dessa maneira, de forma piedosa, nós vemos o quão tremendo é o nosso Deus, o quanto amoroso Ele é, né? E o quão pequenos, ínfimos, miseráveis, mas filhos de Deus em Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos e te rendemos graças. Ó Pai, que maravilhoso é olhar para a Tua Palavra e olhar, ó Deus, para essa doutrina, e mesmo sem entender o porquê do Senhor, ó Deus, nos escolher, ó Pai, nós louvamos o Teu santo nome por essa graça maravilhosa, pelo privilégio de termos tornado Seus filhos, ó Deus. E o que resta nessa noite é nós conclamarmos ao Senhor, louvarmos o Teu santo nome, bendizer, ó Deus, o Teu santo nome, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, ó Deus, em um dia nos chamar, em um dia, ó Deus, determinar que nós fôssemos alcançados pela Tua graça. Obrigado, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor, o Deus soberano, o Deus que escolhe, o Deus que chama, o Deus que santifica, o Deus que nos guarda. Clamamos ao Senhor que derrame essas bênçãos sobre os nossos familiares, derrame essa bênção sobre essa cidade, ó Deus. Alcance, ó Deus, aqueles que o Senhor já determinou, aprove ao Senhor escrever no livro da vida. Ó Deus, que eles possam se manifestar durante a história, que possam, ó Deus, preencher a igreja do Senhor, que possam louvar o Teu santo nome, para que as pessoas possam ver
ainda mais o quão gracioso, maravilhoso e bondoso, ó Deus, o Senhor é. Obrigado por essa noite, obrigado por esse estudo, obrigado por essas vidas que aqui estão e aqueles que assim acompanharam também. Te louvamos no nome santo e precioso do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, nós ficamos por aqui, se Deus assim permitir. Domingo de manhã nós estamos na rádio, lá o irmão Luciede, a nossa irmã Meire estará trazendo lá a palavra, anunciando aqui para vocês de uma vez, né? E domingo à noite, se assim o nosso Deus nos permitir, estaremos também aqui novamente às 18h30. Então na rádio das 7 às 8 da manhã, domingo, e das 18h30 em diante nós estaremos aqui cultuando o nome do nosso Deus. Fiquem com Deus, um grande e forte abraço, uma ótima noite e o restante de semana abençoado.